Olá, sejam todos bem-vindos. O entrevistado de hoje é Marenilson Batista, ele é pesquisador da Embrapa e vai conversar um pouco sobre os trabalhos que a Embrapa Algodão vem desenvolvendo aqui no município de Campina Grande. Marenilson, se apresente para o pessoal e conte um pouco da sua história. Olá, pessoal. Primeiramente, é uma satisfação a gente poder participar dessa conversa, desse bate-papo. E eu sou Marenilson Batista, sou pesquisador da Embrapa, 31 anos trabalhando na Embrapa Algodão. O Centro Nacional de Pesquisa do Algodão ele tem sede em Campina Grande, mas tem atuação no Brasil inteiro. Por isso que nós somos a Embrapa Algodão. Além do algodão, nós trabalhamos com a mamona, com gergelim, com sisal, trabalhamos com sisal e com amendoim. São culturas oleaginosas e fibrosas. E durante esses 46 anos de existência, o nosso trabalho é fazer pesquisa e desenvolver tecnologia e conhecimento que melhore a vida da agricultura brasileira. E como o nosso foco é especial, oleaginosa e fibrosa. No caso específico, a nossa conversa hoje, ela vai se dar em torno do sistema de produção do algodão orgânico ou agroecológico, que essa é uma das grandes opções de renda para o nosso semiárido, seja o semiárido da Paraíba, seja o semiárido do Brasil. Como nós temos jurisdição nacional, ele tem esse papel fundamental de gerar renda, emprego para a agricultura do semiárido. E quando a gente começa a falar de algodão orgânico, de algodão agroecológico, é importante hoje, acima de tudo, entender o mercado. Antigamente você ia lá, colhia o algodão, ia diretamente no mercado e vendia. Hoje não. Quando você vai trabalhar com algodão orgânico e agroecológico, a primeira coisa que você tem que saber é: eu vou vender a quem? Essa é uma pergunta-chave para você, agricultor que está nos escutando, para você, assessor técnico, você que quer entender melhor essa cadeia produtiva, é importante saber a quem eu vou vender esse algodão, é fundamental. E como hoje nós temos uma diversidade de cores, além do branco, nós temos o marrom, nós temos o verde, nós temos um marrom mais claro, é necessário também saber se eu vou plantar meu algodão branco ou colorido. Por isso que essa é outra pergunta que deve ser respondida bem antes de eu começar a plantar. Por isso que nessa discussão que nós temos hoje, nesse bate-papo, a gente vai falar da história, mas vai falar um pouquinho sobre você que quer começar a plantar o algodão, pode ter algumas dicas super importantes. Aí você pode me perguntar, Rodolfo, e a Paraíba já tem experiência nesse sentido? Paraíba tem sim. A Paraíba tem várias experiências, eu posso falar de algumas experiências aqui, tanto com certificação orgânica participativa, através da Rede Borborema de Agroecologia, como a associação, como a CEPAC no Caribe Paraibano, com certificação por auditoria, no caso do IBD e Ecocert, né? Ou seja, você tem um algodão que pode ser branco ou colorido, mercado garantido, mas você também tem que saber se você vai certificar, né? Porque nem todo comprador quer um algodão sem certificação. Existem empresas que querem algodão orgânico, existem outras empresas que aceitam algodão sustentável. É o caso da Organic Cotton Color. Por isso que é importante entender bem isso para tomar uma decisão na hora de plantar. Outro ponto importante que a gente sempre fala, antes de plantar, é melhor planejar, né? E a gente deixa aqui com vocês algumas perguntas que elas são fundamentais para o sucesso da cultura. Primeiro, qual área vai ser plantada? Como é que está o solo? Quais as práticas de conservação do solo a ser utilizada? Como vou preparar o solo? E essas perguntas, elas fazem parte de toda uma estratégia de você fazer um sistema de produção capaz de ter boas produções, mas que tenha, acima de tudo, muita rentabilidade. Porque é fundamental que quem vai plantar tenha rentabilidade. Até porque o algodão entra com uma cultura de renda. Você planta o milho, o feijão, a fava como cultura alimentar,
planto o milho com dupla aptidão para os animais e para as pessoas, e o algodão entra como essa cultura de renda e também para a segurança alimentar animal. Por isso que responder essas perguntas são fundamentais para pensar num bom planejamento da cultura. Outra pergunta que deve ser levada em consideração é quais as culturas para o consórcio e se já tem semente. A gente encontra muita gente que diz, eu tenho muita vontade de plantar algodão colorido. Vou preparar o terreno, aí quando procura a semente, cadê a semente? Arruma a semente, mas cadê a quem vai vender? Por isso que essa sequência de perguntas, elas são estratégicas para o sucesso da cultura. Tem outras perguntas que também são fundamentais. Que biofertilizantes e defensivos naturais se vai usar? Já existe biofertilizante? Porque se você vai utilizar o biofertilizante, normalmente, se for esse de manuseio caseiro, ele fica pronto de, no mínimo, 30 dias. Se você for preparar o biofertilizante ou defensivo na hora que precisar, você vai ter dificuldade. E essa daqui, talvez seja a pergunta mais importante. Antes de plantar, é melhor planejar. Vai ter bicudo? O bicudo, ele é essa praga-chave quando você vai pensar na produção de algodão. E mais especificamente o algodão. Para que as pessoas compreendam, né, que tem muita gente hoje ainda tem medo de plantar algodão, primeiramente ele pergunta, eu vou vender a quem? E o que é que eu faço com o bicudo? São perguntas chaves que tem, que a gente precisa responder. E o bicudo, ele chegou na Paraíba em 1983, mais precisamente no município de Ingá. A partir de 86, ele se tornou praga e praticamente inviabilizou todo o algodão nosso, que era o algodão arbóreo. E aí, a partir dos anos 90, começou todo final dos anos 80, começo dos anos 90, começou toda uma estratégia para desenvolver cultivares herbáceas. Aí surgiu o Precoce 1, surgiu o Precoce 2, e depois saiu o 7H, e também foi o período de expansão do algodão para o cerrado, que foi já exatamente o início dos anos 90, que começou as primeiras pesquisas lá. E nesse sentido é que o bicudo ele tem sido estratégico, e agora, quando se fala de algodão orgânico, ele é fundamental, porque cultivar uma cultura na presença do bicudo é uma estratégia. Cultivar o algodão sem o bicudo é outra estratégia. Por isso que quando a gente for plantar nosso algodão, nós temos escolher a área, como é que está o solo, nós temos fazer as práticas de curva de nível, né? Você sabe muito bem que está direto no campo com os agricultores, sabe da importância de cuidar bem do solo, né? Porque o solo, a gente costuma chamar de a mãe terra, que é a base de todo o sustento do agricultor, da agricultura. Ele tem que se preocupar muito fortemente com a questão da conservação do solo. Outro fator, na hora de preparar o solo, também é saber utilizar bem a tração animal, se for o trator, saber utilizar, e também fazer as curvas de nível, né? Isso é fundamental, porque mantém a biodiversidade, conserva o solo, não podemos queimar, e como a gente sabe, se eu queimo, a nossa adubação orgânica vai embora. Por isso que, se eu estou pensando numa produção orgânica ou agroecológica, eu tenho que, sim, ter uma preocupação muito grande com relação à questão do solo. Quando a gente vai se adentrando para a organização da cultura, tem alguns itens que é fundamental. E eu vou falar a questão do consórcio. Por que o consórcio é fundamental? Porque no passado se plantava o algodão muito solteiro, né? E com a chegada do bicudo, com as pragas, nós orientamos fazer a questão dos consórcios. E o consórcio, ele tem a característica de melhor aproveitar a área, diversificação de culturas, aí você vai ter culturas alimentares, culturas para forragem, cultura para renda, diminui o desmatamento, melhora o solo, reduz a perda da safra
e diminui o ataque de inseto praga, né? Ou seja, porque o roçado está muito, muito mais equilibrado. Ainda falando de consórcio, é importante entender alguns itens que eles são fundamentais. Como é que eu vou arranjar as culturas dentro do roçado? Porque nem toda cultura se presta para consorciar com algodão. Se eu colocar o algodão muito próximo do milho, o milho tem uma capacidade de crescimento, por ser uma planta de crescimento rápido, ser uma planta C4, ela tem uma característica de crescimento rápido entre as gramíneas e, na linguagem popular, abafa o algodão. Por isso que não devemos plantar o milho muito próximo do algodão e, quando plantar, ter o máximo cuidado nas capinas, evitando que o algodão seja abafado. E, com isso, a gente estabelece esse arranjo de culturas, determina a percentagem da cultura principal e distribui os consórcios nas linhas e nas faixas. Sempre usar culturas alimentares e cultura forrageira. Esse tripé que fala culturas de segurança alimentar das pessoas, segurança alimentar do rebanho e cultura de renda, ele é fundamental para o sucesso da produção da agricultura familiar. E, nesse sentido, a gente traz um exemplo muito bem sucedido, que é um exemplo desse consórcio que a gente traz o algodão, o feijão de arranca. Esse é um consórcio praticado no assentamento Queimadas, no município de Remígio, onde se planta em linhas alternadas, uma de algodão, uma de feijão, uma de algodão de feijão. O algodão, ele tem um crescimento, ele tem um ciclo mais tardio, o feijão mais curto. Quando você arranca o feijão, o algodão vai sair com todo vigor e também facilita, se tiver o bicudo, facilita o controle. Aqui nós temos outros exemplos de consórcio, né? A gente pode destacar esse consórcio, o milho, o algodão e o gergelim, e ele foi plantado em faixa, porque se chegar uma determinada praga, ele tem dificuldade de dispersão, porque as faixas ele vai impedindo a velocidade de dispersão de algumas pragas, e o gergelim tem uma característica que é utilizado muito nesse consórcio, porque ele tem a capacidade de atrair as formigas. Se ele tiver a capacidade de atrair as formigas, dificulta ele atrair pelas formigas, as formigas vão no gergelim e termina esquecendo um pouco as outras culturas. Por isso que, quando se pensa na formação do consórcio, nesse planejamento, é fundamental entender essa lógica das culturas que são companheiras, culturas que podem se ajudar. Por isso que, nesse consórcio milho, algodão e gergelim, também é outro consórcio super importante. Mas também, a gente falou do preparo de solo, falou da conservação do solo, mas também nós podemos ajudar esse processo de melhoria alimentar das plantas propriamente dita, que é fazer com que as plantas estejam mais nutridas, né? Como diz a teoria da trofobiose, diz que planta nutrida tem muito mais dificuldade das doenças e das pragas, né? E aí entra a questão dos biofertilizantes. Nós orientamos que existe biofertilizantes que se compra nas lojas, também já para o orgânico, mas também existe dentro do Ministério da Agricultura, as fichas agroecológicas, existe uma série de orientações de biofertilizantes, de defensivos naturais para o cultivo do algodão orgânico e cultivo do algodão agroecológico. Outro ponto que é fundamental é conhecer todo o ciclo da cultura. Muitas vezes a gente diz, meu algodão tem bicudo, mas se o algodão ainda está começando a nascer, se está começando a nascer, a praga-chave não é bicudo, porque bicudo ataca o botão floral. Os botões florais começam a partir dos 30 e poucos dias. Isso quer dizer que entender esse ciclo, o desenvolvimento do ciclo do algodão, é entender
como é que você também vai lidar com as capinas, você vai lidar com as pragas, você vai lidar com as doenças e vai fazer todo o planejamento que vai desde as limpas até a colheita. Exemplo, como eu falei, o algodão é uma planta C3 que tem um crescimento lento e que nessa fase inicial precisa todo cuidado com as capinas. E aí também, nesse início, até os 25, 30 dias, que vai ser feito o desbaste, que é exatamente quando se planta e nasce muitas plantas, semeia e nasce muitas plantas, nós temos que ter o excesso para evitar a concorrência. Por isso que entender esse ciclo do algodoeiro passo a passo é fundamental para tomar boas decisões na hora de plantar. E quando fala de plantio, nós orientamos plantar em nível, usar uniformidade de plantio. Quando a gente fala de uniformidade de plantio, é falar de uma determinada comunidade plantar praticamente na mesma época. Porque se você planta de maneira desuniforme, corre o risco de o bicudo aparecer, de uma praga aparecer numa lavoura e passar para outra, né? Pensar na qualidade de semente, é fundamental ter uma semente de boa qualidade. Os espaçamentos orientados é de 80 a 1 metro entre fileira e tem uma necessidade de plantio pós-desbaste de 6 a 10 plantas por metro. Quando se trata de cultura orgânica, agroecológica, a questão das barreiras é fundamental, porque às vezes você é muito bem cuidado na sua roça. Você se preocupa muito com não colocar veneno, fazer a conservação do solo, mas você às vezes tem um vizinho que ou é descuidado ou quer botar veneno, não está ligando para nada. Por isso que nós orientamos fazer as barreiras. E a formação de barreira, ela tem importância para isolar a área, diminui o ataque de algumas pragas, faz o papel de quebra-vento, porque a gente está no semiárido. Quanto menos a gente puder evitar que o vento forte bate e leva a umidade, melhor. Também para atrair inimigos naturais. E nós temos várias sugestões de barreira, a exemplo do ninho, do sorgo, do gergelim e de outras culturas que podem ser utilizadas para proteger a lavoura. E também, no caso do gergelim, é utilizado muito forte quando se tem áreas com ataque de formiga. Eu falei há pouco a questão do raleamento desbaste. Raleamento desbaste nada mais é do que quando você faz o semeio e nasce 5, 6 plantas numa cova, você deixar de, no máximo, 1 a 2 plantas por cova, né? E essa prática é uma prática que deve ser feita de 20 a 30 dias, no máximo de 15 a 20 centímetros de altura e sempre em solo úmido. É importante dizer, o desbaste e o raleamento deve ser sempre feito em solo úmido. E também reforçando a questão das capinas, como eu falei que o algodão tem um crescimento inicial lento, ele não suporta a competição nos 60 primeiros dias, por isso deve ser feito todo um processo de capina os 60 dias. Normalmente é feita uma passada a tração animal e, em seguida, é feito o retoque manual. E isso é fundamental, porque, como eu falei, a concorrência pode tirar toda a parte reprodutiva do algodão, que é o bacheiro. São, então, ramos que mais vai produzir é o bacheiro. Se você demorar limpo ou deixar em competição, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que o algodão ele encanele, cresça muito, mas não tenha produção. E eu falei tudo isso, mas quando fala de manejo de praga, a primeira coisa que nós temos que ter é o vazio sanitário. O que é o vazio sanitário? O vazio sanitário, como foi falado desde o início, a preocupação com o bicudo. O bicudo é a praga-chave. E o bicudo, ele é uma praga muito perigosa para a questão do algodão, mas tem uma vantagem que ele, basicamente, só se reproduz no algodão, porque ele necessita do pólen do algodão para fazer seu processo de reprodução. Ele pode até se alimentar de outras flores,
mas o processo de reprodução se dá no algodão. E aí, se eu passar de um plantio para outro, fazer esse vazio sanitário, que é lei, a Paraíba tem portaria que regulamenta isso, que varia de 60 a 90 dias, sem cultura do algodão no campo. Isso é fundamental para se manejar bem a cultura do algodão. E aqui a gente mostra que o bicudo ele tem uma capacidade de ataque muito grande, porque ele pode fazer o ataque através do... Pode ser fazer o ataque só de ovoposição, que é colocar o ovo, e pode fazer o ataque para comer mesmo, né? Por isso que ele é muito danoso. E ele tem um ciclo muito rápido. O ciclo do bicudo, ele é muito rápido, né? Ele quando se coloca um ovo, com 21 dias já tem bicudo de novo na lavoura. Isso quer dizer que se eu não tiver cuidado, aí em torno de 6, 7 dias, da hora que ele colocou o ovo, eu já vou ter a lava. Aí o bicudo quando ataca o botão, com 7 dias ele está no chão. E aí, com mais 14 dias, eu já tenho adulto, e aí vira sem fim a questão do bicudo no algodão. Por isso que é fundamental ter esse controle, conhecer e identificar o bicudo, para que você não vá só controlar quando você já vê bicudo na lavoura. Quando você encontrar bicudo na lavoura, é porque realmente a produção de bicudo já está muito grande. E também, não só o algodão tem ataque de bicudo, mas tem um ataque de outras pragas. E entender isso é fundamental. Eu falei há pouco que o bicudo ataca botões florais. É o preferencial dele. Ele pode atacar até maçã, mas o preferencial do bicudo é atacar os botões florais. Isso quer dizer, se eu for procurar o bicudo no campo, eu tenho que procurar os botões florais, e geralmente o ataque acontece no terço superior. Existem outras pragas, entre espodópora, rosada, trips, broca, que ataca também o algodão. E cada praga tem um ataque em uma região diferente, né? Passando essa fase, que é uma fase, a questão das pragas, o bicudo, o algodão é muito atrativo às pragas, nós temos que ter todo cuidado. E aí, fazendo todo esse passo a passo, nós vamos chegar na colheita, né? E é na colheita que também nós devemos continuar tendo cuidado, porque um algodão de qualidade, ele é fundamental. E o mercado hoje está muito exigente com relação à questão da qualidade do algodão. Por isso, normalmente, as colheitas que têm sido feitas aqui são colheitas manuais. A Embrapa tem vários trabalhos buscando a questão da colheita mecânica, né? Esperamos que em breve a gente tenha uma boa máquina de colher, mas hoje, basicamente, a gente tem a questão para a agricultura orgânica, basicamente, é a questão manual, e tem sido fundamental. Agora, se você faz todo o trabalho de preparar o solo, de colher, escolher a semente, cuidar das pragas, agora é bom entender como você poder chegar no mercado e poder ter um ganho, uma rentabilidade. E aí a gente mostra um pouco que a Embrapa desenvolveu algumas máquinas, que é as máquinas de beneficiar, porque normalmente os agricultores só vendiam algodão em rama, que era colher e vender. Quando ele faz isso, ele diminui o valor agregado. E quando ele usa uma máquina de beneficiar, que hoje já a Embrapa já tem vários, com seus parceiros, já tem vários modelos, ele pode vender a pluma, com valor agregado maior, e pode vender o caroço. Esse caroço pode ser utilizado por ele próprio para o plantio do ano que vem, ou também para a questão do rebanho, para a alimentação do rebanho. Por isso que o algodão é tão importante para o semiárido, porque ele, além de uma cultura de renda, também ele entra como uma cultura de segurança alimentar do rebanho. E a cadeia produtiva do algodão, ele tem a parte de campo,
tem a parte do algodão em rama, propriamente dito, que a gente fala, tem o descaroçamento, aí ele sendo orgânico, ele tem um processo de enfardamento com rastreabilidade, e aí mercado, confecções, tecelagem e fiação. É uma cadeia bem complexa, mas nós acreditamos que quando as pessoas que vão entrar dentro dessa cadeia, seja produzindo, seja assessorando, tem um conhecimento básico dessas questões levantadas, ele vai com a possibilidade de sucesso bem maior dentro da cadeia produtiva do algodão. E aí, a gente traz algumas considerações que são fundamentais. Primeiro, é que as pessoas que estão querendo algodão orgânico entendam que tem que ter uma aproximação de quem produz, do mercado. E que realização do vaso sanitário é outro ponto fundamental para a questão do controle de bicudo e de outras pragas. E também, hoje, nesse processo que nós estamos vivendo, o envolvimento das mulheres e do jovem dentro do processo de produção e certificação tem sido decisivo para o sucesso de muitos projetos. E também que a Embrapa tem desenvolvido vários projetos de pesquisa, capaz de gerar inovações na cadeia de produção do algodão orgânico. No começo eu falei de alguns projetos da Paraíba, mas nós estamos no estado do Ceará, nós estamos no estado do Piauí, nós estamos em Minas Gerais, nós estamos em Mato Grosso. Ou seja, a Embrapa Algodão, pela sua característica, ele tem uma capacidade de atuar no Brasil todo, né? E também tem dado várias consultorias para a América Latina, em parceria com a FAO. E isso faz da Embrapa Algodão essa empresa capaz de gerar tecnologia, gerar renda e gerar conhecimento para o semiárido, através dos exemplos que nós estamos conversando hoje, a questão do algodão orgânico, seja colorido, seja branco, né? E dizer que esse algodão orgânico, a gente pode dizer sem medo de errar, ele está do semiárido para o mundo, né? Hoje nós temos vários e várias desfiles internacionais com algodão produzido por agricultoras, por agricultores do nosso semiárido. Olha, a Embrapa está de parabéns, você está de parabéns. Eu vi que você tocou num assunto muito interessante, que foi sobre o biofertilizante. No programa Fortalecer Rural, tem um programa Fortalecer Rural que a gente fala sobre isso, né, como o biodigestor o resíduo, o rejeito dele que sai é o biofertilizante. Então, imagina uma pessoa que cria gado, né, que você falou também que o algodão serve de alimento para os animais. Então, assim, o algodão praticamente tem uma cadeia toda fechada, né? Ele dá a roupa, o caroço dá a proteína, as folhas também servem de alimento, né? E eu fiquei muito impressionado também, Marenilson, com a questão do gergelim. O gergelim é um atrativo não é só para colocar em cima do pãozinho, não, né? Ele também é alimento para os animais, também serve de atrativo para a formiga. Me fala um pouco mais aí dessas culturas. Você também falou do milho, da questão do plantio. Eu gostei muito dessas dicas, né? Quais são as dúvidas que os agricultores mais te perguntam na hora de plantar algodão, Marenilson? Geralmente, a primeira pergunta ele faz, eu vou vender a quem, né? Foi um pouco do que a gente já falou, né? Aí a segunda, e o bicudo? Né? E o bicudo? Porque, assim, é muito temeroso e o bicudo dizima tudo. E aí ter o conhecimento, assim, tá aprofundado na fisiologia da praga, entender o ciclo da cultura, isso é fundamental. E aí, a partir daí, você tem que conhecer as outras estratégias, né? Que vai desde o bom preparo de solo, né? Aí tem a questão dos consórcios. Você viu como o consórcio ele é fundamental para estabelecer uma sustentabilidade dentro do roçado, porque nem toda cultura combina com outra. E é importante a gente entender que quando você está planejando o consórcio, você está pensando nas culturas, nas pragas, no mercado, pensando num conjunto de coisas.
Por isso que muitas vezes a pessoa diz, não, é muito simples, não. É simples, é. Agora tem que saber, tem que ter ciência, tem que ter tecnologia para poder conhecer isso. E muitas vezes essas práticas os agricultores fazem. Às vezes você vai lá, aperfeiçoa, por isso que a pesquisa participativa é importante. Por isso que estar junto dele, construindo com eles é fundamental. Porque muitas vezes existe um conhecimento que é da academia da Embrapa, existe o conhecimento por parte dos agricultores, que muitas vezes você junta esse conhecimento e a coisa dá muito boa. Você falou agora, ó, imagine você ter o biodigestor, você tem um biofertilizante, por outro lado, você vai botar o biofertilizante lá no algodão, em contrapartida do algodão, você vai dar fibra e vai voltar de caroço para os animais. Ou seja, você fecha um ciclo produtivo, né? E eu acho que essa é a grande intenção dessas discussões, né? E o programa tem, eu acho que tem esse sentido, né? Eu vou ensinar tudo, mas pelo menos alertar para que as pessoas tomem decisão, né? E o nosso papel da Embrapa é fazer toda essa orientação capaz de que as pessoas possam entender as diferenças entre uma cultura, uma cova de algodão que tenha 10 plantas e uma cova que tenha 2 plantas, né? Uma que está com biofertilizante e uma que está sem biofertilizante. Uma que houve a catação do botão floral atacado pelo bicudo e aquela que não aconteceu, né? São tudo isso que faz com que o papel da pesquisa em parceria estreita com a assistência técnica e extensão rural possa transformar tudo isso em inovação, né? Eu tive a oportunidade de ser diretor nacional de assistência técnica e extensão rural, né? Eu tive em Brasília, substituindo o Agileu, e na época a gente estava lá, construiu o primeiro plano de inovação para a agricultura familiar. Olha. E a gente mostrava a importância da pesquisa ficar próxima da extensão rural. Porque, assim, muitas vezes a gente quer muito dar aula, né? Só que muitas vezes nós temos que passar os conhecimentos existentes, mas nós temos que construir conhecimento baseado na realidade local. Muitas vezes a gente quer trazer uma tecnologia de fora e muitas vezes a tecnologia pode servir muito bem para aquela situação, desde que seja adaptada àquela realidade. E a gente só consegue adaptar a realidade se a família, se os agricultores, se o extensionista estiver junto. Isso é fundamental. Isso é verdade. Ô Marenilson, me fala mais um pouco dos trabalhos que a Embrapa vem desenvolvendo, porque você falou do amendoim, falou do gergelim. Rapaz, pelo que eu vi aí, tem muita coisa legal aí para os agricultores, né? Eles estão sempre à procura de uma cultura que possa ser implementada nos seus roçados, né? E a gente está vendo que isso precisa da gente fazer essa conexão que você falou aí, a extensão rural com a agricultura e a pesquisa, né? E me fala um pouco mais sobre os trabalhos. A Embrapa Algodão, ela tem essa característica de ser centro nacional. Nós somos sede em Campina Grande, mas somos centro nacional. Aí nós trabalhamos com algodão, desde o algodão orgânico, pequeno produtor, mas também dentro da questão do agronegócio, né? Nós temos hoje trabalho em Mato Grosso, Bahia, no Cerrado como um todo. Hoje a fronteira do Matopiba é uma nova fronteira, fica ali na divisa Bahia, Maranhão, Tocantins. Tem uma área que está sendo trabalhada, nós temos trabalho no Ceará, ou seja, a Embrapa Algodão está no Brasil todo, com algodão. Hoje nós temos o gergelim, como uma cultura que hoje está em franco crescimento, né? Pela a sua característica, é uma cultura altamente alimentar, o óleo é muito, muito propício para a questão da imunidade, da qualidade de vida, né? E hoje a gente vê nessa situação que nós estamos vivendo, na pandemia, ter qualidade de vida, se alimentar bem é fundamental. Por isso o gergelim também tem aparecido com essa cultura fundamental. Nós temos a questão da mamona. A mamona a gente hoje trabalha muito forte na questão da Bahia, ali no entorno de Irecê. O Cerrado também tem trabalhado com a mamona, né? A nossa conhecida carrapateira, né? Que no passado já foi muito trabalhada aqui, e que eu acho que tem potencial, mas precisa
dar uma arrumada na cadeia produtiva local aqui, mais do semiárido, né? Mais dessa região, mais nossa aqui, porque lá também, onde ela é plantada, é semiárido também, a região de Irecê. Tem a questão do amendoim. Nós temos trabalho no amendoim no Agreste da Paraíba, na região Mogeira e Itabaiana, sempre é uma região que tem um potencial. São Paulo é o maior produtor de amendoim. Hoje nós temos vários trabalhos em São Paulo, nós temos pesquisadores distribuídos no Brasil todo, São Paulo, e nós temos a questão do sisal. O sisal, hoje, ele é plantado, basicamente, 90% da produção é na Bahia, é polarizado pela região do Valente, Santa Luz, é uma fibra que tem um grande apelo por ser uma fibra orgânica, né? Tanto utilizado para artesanato, para estofados de carro, e também tem a principal utilidade chamado Beilituai, é o fio agrícola para feno. Ele é muito exportado para os Estados Unidos, e se você observar as fotos do fio agrícola, você vai ver que é todo de sisal, né? Porque como ele é biodegradável, coloca os animais, aí não vai ter problema nenhum. E é muito utilizado, hoje o Brasil é um grande exportador de Beilituai, que é o fio agrícola. A Paraíba também é um grande... E saiu uma reportagem também que ele poderia combater o mosquito da dengue, do Aedes aegypti, né? A Paraíba, ele também é um produtor de sisal, o Rio Grande do Norte, e nós estamos fazendo um trabalho, a Embrapa Algodão, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, como bioinseticida. Bioinseticida. O sisal, ele tem essa dupla aptidão, da fibra, mas também está sendo feito, os estudos estão bem avançados, e também ele é utilizado muito na alimentação animal, né? Recentemente, colega nosso, Manel, ele defendeu uma tese de doutorado que fala sobre o uso da alimentação, o uso do sisal, da mucilagem do sisal na alimentação de ovinos. Ou seja, nós temos culturas em potenciais, agora entender que para cada cultura dessa desenvolver, é necessário entender a cadeia produtiva como um todo, né? Você viu, quando eu mostrei a cadeia produtiva do algodão, você viu que nós mostramos a cadeia produtiva. À medida que o produtor, que as associações de produtores avançam em fase da cadeia produtiva, eles agregam valor ao produto. Muito bem. Maranilson, gostei demais da sua apresentação, a sua palestra foi excelente, né? Só tenho a agradecer a você. Você gostaria... Como é que faz para entrar em contato com a Embrapa Algodão? Me diz aí, porque vai que surge aí muitos agricultores curiosos que agora vão querer saber dessa cultura do gergelim, do agave, né, do amendoim. A Embrapa Algodão tem as suas redes sociais, www.embrapa.br, e procura Embrapa Algodão. E lá você vai abrir e vai achar muito. E se alguém quiser entrar em contato diretamente com o Maranilson, meu e-mail é maranilson.silva@embrapa.br, e meu telefone é 839-9664-3222. Nós estamos à disposição o que a gente puder fazer para melhorar a vida dos homens e das mulheres do campo, e principalmente nesse foco que nós estamos trabalhando no semiárido, nós faremos. Maranilson, só tenho a agradecer, muito obrigado e até mais. Até mais, estamos à disposição, até uma próxima oportunidade.